E aí, meus bons, tudo bom com vocês? Rael falando, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez eu vou estar trazendo um tema aí pra vocês e hoje, né, eu comentei no Instagram e no Twitter se as pessoas teriam interesse nesse tipo de conteúdo e eu tive uma resposta majoritariamente grande de pessoas que concordaram comigo e me incentivaram a produzir esse conteúdo. E hoje eu vou falar sobre o cenário de Dota e por que ele cresce, mas ele cresce muito pouco comparado aos dos outros jogos. E para isso, eu trouxe alguns temas aqui que eu acho que são mais pertinentes da gente comentar sobre eles. Talvez eu tenha esquecido algo, mas eu vou tentar ser o mais breve possível nesse vídeo. Já aviso que esse vídeo vai demorar no mínimo uns 30 minutos, então não vai ter resumo. Se você quiser saber, você vai ter que assistir o vídeo inteiro. E eu trouxe pra mim os temas mais pertinentes do cenário. Pra quem não me conhece, se você não me conhece, tá vendo esse vídeo, se você veio pra esse vídeo, se você é de outro cenário, meu nome é Gabriel, mais conhecido como Rayu. Eu jogo Dota desde 2016 e tô fazendo stream, vivendo do jogo, produzindo conteúdo, jogando campeonato desde esse tempo. Não tive resultados tão expressantes nesse meu tempo, tive algumas vitórias ali, mas muitas mais derrotas do que vitórias. Mas basicamente eu sou um cara muito veterano no cenário e já joguei com basicamente todo jogador que saiu do país até hoje pra jogar o jogo. Então eu tenho um pouco de currículo no que eu tô falando. E vamos lá, eu separei alguns temas grandes, né, alguns temas bases e alguns subtemas dentro desses temas. E eu vou falar sobre eles. A primeira coisa que eu quero... Eu vou deixar um replay rolando no fundo, mas por enquanto eu vou mostrar algumas imagens pra vocês, então eu vou colocar mais pra frente. A primeira coisa que eu quero falar é sobre o jogo e a produtora. Dota existe desde que eu me conheço por gente. Eu nasci em 98, eu tenho 21 anos e eu comecei a jogar Dota com meus 7, 8 anos de idade. Então... O Dota existia muito antes de eu começar a jogar ele, acho que desde 2002, 2003, eu acho. Então, é um jogo muito antigo e ele foi adquirido por uma produtora muito boa que é a Valve. Isso é maravilhoso. Só que a forma da Valve lidar com o jogo é muito errada e, na minha opinião, prejudica muito o jogo e a gente vai falar sobre isso. O que eu acho que o jogo tem um problema em chamar novos públicos e atrair novas pessoas, porque é um jogo que tem uma complexidade muito alta, a curva de aprendizado é muito grande, eu conheço e eu tenho alunos que jogam 6, 7, 8, 9, 10 anos e que tem 2, 3k de MMR, 1k e meio. É um jogo muito difícil de você aprender do zero. Então... já começa aí a dificuldade em chamar novos jogadores e manter os jogadores ativos, porque por mais que você saiba que você conhece de Dota, semana que vem pode entrar um patch e mudar tudo que você conhece. Talvez a QB se torne um item inútil, talvez, sei lá, o TP se torne um item extremamente caro, então o jogo muda sempre, o jogo tá sempre em evolução. E isso é, pra mim, o crucial fator. O Dota é um jogo conhecido por ter mudanças graves e mudanças brutas ao longo dos anos, diferente de jogos como CS e LoL. E a falta de investimento. Raio, como assim falta de investimento? Eu quero que você compare os trailers de LoL e compare os de Dota. Faça uma comparação dos trailers que tem de LoL e de Dota, que você vai entender o que eu tô falando quando tem essa falta de investimento. O LoL é um jogo que investe muito em marketing, muito, mas tá anos-luz à frente do Dota. Além de ter uma pegada mais fácil, da curva de aprendizagem ser menor, as propagandas e a divulgação conseguem chegar na mídia. Eu não lembro quando eu vi Dota na televisão, por exemplo. Eu realmente não lembro. Nem no The International eu lembro de ter visto isso. Mas quando tá tendo CBLOL em algum estádio, é transmitido na televisão. Quando teve a SL1 aqui em Belo Horizonte de CS, foi transmitido na televisão, que foi aqui na minha cidade, aqui em Belo Horizonte, no Mineirinho. Eu não vejo nada disso relacionado com Dota. Então, é um jogo que a Valve tá se lixando pro marketing, na minha opinião. E isso é muito ruim, porque chama muito poucos jogadores. Segundo, o jogo não tá no período bom. E ele tem o menor pico de jogadores desde 2014. Vou mostrar pra você aqui que não sabe disso ou não leu essa notícia. Se a gente abre o Steam Charts aqui...
e a gente puxa, o menor pico foi 378k em janeiro de 2020, desse ano. Se a gente for comparar, esse é o menor pico desde o final de dezembro de 2013. Então o jogo ganhou muito público, ele teve o seu auge aqui em 2016, 2017. E desde então ele entrou numa maré de só cair. Você vai ver que os números só vão diminuindo, até a gente chegar nesse 370. Isso aqui foi um alarme na comunidade internacional. Que as pessoas começaram a se questionar, será que o Dota tá realmente morrendo? O que tá acontecendo? E eu quero falar sobre esse número aqui. O que acontece com esse número? Esse número é reflexo de uma má administração da Valve com o jogo e de uma negligência, principalmente nisso aqui, ó, nos problemas do jogo de toxicidade. Dota, hoje em dia, virou sinônimo de estresse. Você pensa em Dota, você pensa em se estressar. Você não pensa em se divertir, você não pensa em ter um bom momento. Você pensa em Dota, você pensa em estresse, em passar raiva, em peruano, em brasileiro quebrando item. E a Valve não fez nada pra resolver esses problemas. Então o que aconteceu ao longo dos anos? Os jogadores foram passando a deixar de jogar por conta dessa curva de estresse absurdamente alta. Só que o Dota, ele tem uma coisa muito grande que é a paixão. As pessoas são apaixonadas pelo jogo. Elas pararam de jogar, mas elas continuam assistindo. É por isso que o número de pessoas assistindo o campeonato, pelo menos os números internacionais, são sempre grandes. Eles nunca estão diminuindo, estão sempre aumentando, porque as pessoas estão parando de jogar, mas elas continuam assistindo o campeonato. Você pode entrar no Reddit a qualquer momento e procurar sobre isso. Vai ter inúmeras threads de pessoas falando que parou de jogar, não joga uma partida de 2, 3, 4 anos, mas vê todos os campeonatos, sabe de tudo competitivo. Então esses problemas na administração do jogo da produtora é uma coisa grave que tá acontecendo com o Dota. Isso aqui é grave e não parece que a Valve quer mudar isso. Não há um tribunal, por exemplo, que nem no League of Legends pra punir os jogadores tóxicos, não há medidas drásticas. As pessoas têm que perder a conta pra ser tóxica. Tem que ficar 2 anos banido da conta, tem que aparecer lá na enchendo a plaquinha da vergonha, banido por ser tóxico. Não há punição, e pelo fato de não há punição, os caras vão continuar zoando o jogo. Isso aqui, eu acho que é um dos maiores problemas do jogo atualmente, é isso aqui. Dota hoje virou estresse. Quarta coisa, a produção de conteúdo didático em português é zero. É zero. Se eu abro aqui, se a gente coloca no YouTube, tutorial Dota, a gente vai ver um vídeo do Monark, que é um youtuber falando sobre Dota. O Monark tem 3k de MMR, eu acho. A gente tem Dota Play, bacana, produz conteúdo. A gente tem um vídeo do MFA de 2 anos atrás, fazendo introdução no Dota. Eu nem sei como esse vídeo tem tanta view, mas ele tem. O MFA produzia conteúdo, acho que ele parou. A gente tem o CodeFox, que é um cara que vive só do YouTube do Dota. Mas a gente só vai ver conteúdo em inglês agora, ó. A gente tem tutorial básico de Dota de 8 anos atrás, Dota 1, conteúdo em inglês, conteúdo do Henry, conteúdo Dota Alchemy. Então, tipo, olha a dificuldade em achar um conteúdo. Se a gente coloca dicas... Eu tô usando o meu YouTube, então acaba que o meu resultado vai ser manipulado. Mas é só um exemplo. Dicas, patch 7.25 Dota português. A gente tem... Tipo, ninguém. Não existe ninguém falando sobre isso. Não existe ninguém falando sobre isso. Se a gente coloca 7.23... Vai ter o meu vídeo e o CodeFox. E acabou. Então, a produção de conteúdo é muito escassa. Isso significa que as pessoas não conseguem aprender do jogo. Que eu saiba, só existe 3 canais de Dota no YouTube que produzem conteúdo. Que sou eu, o CodeFox e o Dota Play. Eu não conheço mais nenhum canal que produz conteúdo didático. E conteúdo de alto nível só o meu. Então, assim, as pessoas... Opa, abriu um vídeo meu. Então, tipo assim, as pessoas têm muita dificuldade em aprender do jogo porque não tem como elas aprenderem, porque não tem conteúdo. E quem não sabe inglês, não vai conseguir ver um vídeo em inglês de 10 minutos falando sobre mecânica complexa do jogo. Então, isso é muito sério. A produção de conteúdo é escassa, o que dificulta mais ainda de novas pessoas virem pro jogo. E a quinta coisa aqui é a falta de incentivo para manter os jogadores jogando, véio. Como eventos da Tide, Frostivos, essas coisas acabaram no Dota. E eventos são uma ótima forma de chamar as pessoas para jogarem o jogo e se divertirem.
E isso não existe mais, não tem mais diversão no Dota. Os eventos que tem são eventos medíocres. Dota Bloom, que é você, tipo, ficar jogando e ganhar coisa pra você tacar no mapa dentro do jogo. Isso é irrelevante, as pessoas não querem saber disso. Então, um dos grandes problemas aqui tá na produção de conteúdo, tá na complexidade do jogo. Eu acho que esses fatores aqui travam muito o crescimento do Dota no Brasil. Muito mesmo. O crescimento do Dota no Brasil, demais. E internacionalmente também, que alguns desses temas aqui podem ser levados pro internacional, mas eu acho que isso aqui fode o Brasil. Isso aqui fode muito. Então eu acho que o maior problema de crescimento do jogo aqui no país atualmente está correlacionado a isso. Agora a gente vai começar a falar da parte que interessa. Eu separei 2 períodos aqui pra gente comentar sobre, que foi o período mais marcante no Dota brasileiro pra mim, que foi o período SG, que foi em Kiev, na Major de Kiev, em abril de 2017. E o período da PEN na WESG e na SL1 com o IRA. A WESG foi com ARMS e a SL1 foi com o IRA. A SG em Kiev mudou o Dota nacional. Quando os brasileiros conseguiram se classificar pra Kiev, foi como se o cenário inteiro fizesse assim: puta que pariu, tem como viver do jogo. Porque a SG fez uma coisa que na época foi insana, uma loucura que só, que foi dar uma game house pros caras e dar salário. Os jogadores de Dota viviam, eu vou usar, essa é a melhor palavra pra eu usar, viviam como mendigos antigamente. Eles viviam como mendigos, eles não tinham salário, o salário era medíocre, eles não tinham condições de jogo, as organizações só queriam foder eles. Então, o que a SG fez foi, tipo assim, é bonito de lembrar o que a SG fez. É bonito, porque eles são responsáveis pelo cenário ter engatinhado. Os jogadores estavam acostumados a receber 200, 300, 400 reais por mês de salário, se recebessem. E a SG apareceu falando: galera, vocês vão receber um salário mínimo e vai ter game house, tudo pago, vamos fazer a parada. Vamos. Boom, SG Kiev. A classificação da SG pra Kiev mudou o cenário e o desempenho deles no campeonato mudou o cenário. As pessoas começaram a abrir os olhos, tipo assim: peraí, dá pra gente viver disso aqui. Dá pra gente parar de viver igual mendigo, viver upando conta, viver fazendo boost. Porque era a realidade do cenário era essa 3, 4 anos atrás. Todos os jogadores profissionais, tirando alguns, dá pra colocar 2, 3 aqui nessa minha mão, não fizeram boost. Todos os outros fizeram, eram obrigados a fazer pra conseguir viver do jogo. E eu também tô nessa parcela. Eu upei muita conta pra conseguir viver do jogo. E eu não sinto vergonha em falar isso, porque era o necessário a fazer na época. Então a SG mudou isso. A SG falou: galera, vamos focar no jogo, vamos parar de upar conta, dar coach. E boom, deu resultado. 2-1 na Secret, 1-2 pra EG, infelizmente. Isso aqui mudou o cenário de Dota. E a segunda coisa foi o período da PEN. A PEN com a SL1 que ficou em terceiro lugar nesse campeonato, com o IRA. Eles ganharam da recém-campeã do TI, que foi a Liquid. Então, isso foi porra do caralho na época. E a WESG, que foi a maior premiação que o time brasileiro de Dota já teve até hoje, que foi a WESG com ARMS. Eles ganharam 300 mil dólares, eu acho, que dava na época, tipo assim, 1 milhão de reais cravado. Então, esses aqui foram os períodos de ouro, que os períodos que, na minha opinião, o Brasil teve teve uma classificação, tipo assim, de destaque. Tipo, classificou e teve destaque. E esses 2 períodos mudaram o Dota. As pessoas começaram a levar o Dota mais a sério. Na PEN o negócio já estava mais estável. A PEN entrou com investimento para manter essa line. E deu um resultado bacana na época. Então, foi muito bacana e a gente tem que ter isso aqui em mente pelas próximas coisas que a gente vai falar. Tá, agora eu vou falar sobre os jogadores. Por que eu acho que o Dota no Brasil tem muita dificuldade em desenvolver? Por conta dos jogadores. Existe um amadorismo e uma guerra de ego que eu não consigo colocar em palavras pra vocês. Tudo que vocês sabem do cenário, tudo que vocês conhecem de treta do cenário, tudo que vocês já viram de fofoca, é a pontinha do míssil, é a pontinha do iceberg, vocês não sabem de nada. Não cabe a mim abrir a boca e fazer fofoca, mas assim, o cenário é muito mais sujo e nojento do que vocês acham. E o amadorismo dos jogadores, os jogadores não perderam isso aqui. Essa palavra não era pra estar nessa lista, mas infelizmente ela existe porque os jogadores continuam ainda sendo muito amadores em comportamento.
E isso é algo que fode o jogo e o cenário muito grande, porque a gente tem jogadores com personalidade de criança, a gente tem jogadores mimados, a gente tem jogador que fica postando em direto em Twitter, Instagram, que fala mal de outro, que fala mal de um. Aí esse cara que falou mal de um fofoca errado pro outro, e aí gera uma treta. Antigamente o cenário funcionava assim: fulano não joga com ciclano porque no arranque um xingou a mãe do outro. Antigamente funcionava assim. Porque o período SG e o período PEN mudou isso? Porque o dinheiro começou a entrar e os jogadores falaram: opa, peraí, se eu não tiver uma guerra de ego com esse cara, posso chamar esse cara pro meu time, esse cara joga bem, tem que assumir que ele joga bem. Ele joga bem, a gente pode montar um time e a gente pode se dar bem no campeonato. Então os jogadores começaram a largar essa guerra de ego aos poucos, mas ainda existe muito isso. Os jogadores são muito arrogantes. O maior problema do Dota brasileiro hoje, profissional, é o ego. O tanto que os jogadores são arrogantes, vocês não têm noção. Vocês não têm noção do quanto que os jogadores são arrogantes. Tipo assim, é bizarro. A segunda coisa é a falta de comunicação dos jogadores com a fanbase. Nós não temos jogadores que chegam na fanbase deles e perguntam o que vocês querem. Vamos interagir. A gente não tem jogadores que promovem esse tipo de coisa, que eles não produzem conteúdo para as redes sociais deles, eles não engajam com os seguidores, eles não fazem o que os outros profissionais de outros jogos fazem. Eles não fazem o que os caras que são fodas no Dota fazem. Porque eu vejo o Noteio postando coisa no Instagram, abrindo caixinha e respondendo e zoando e brincando, isso gera uma intimidade entre o jogador e a fanbase que é muito boa. Então acho que falta comunicação com a fanbase demais. A galera não interage, a galera não conversa e não responde. Inúmeros caras me mandam mensagem no Instagram e já manda assim: se você ler essa mensagem, se você conseguir me responder. Aí eu respondo os caras: puta que pariu, você me respondeu e tal. Tipo, mano, se eu não te respondo, eu não tenho minha fanbase. Então, se eu te ignoro, eu tô perdendo meu público. E isso é ruim pra mim. Então, eu sou um cara pequeno, velho. Eu não tenho 10 milhões de seguidores, 1 milhão de seguidores, 300. Eu tenho 5 mil no meu Instagram. Então tipo assim, esses caras, os fãs estão muito... Eles estão muito, tipo assim... Eles estão sendo tratados igual lixo, mano. Você manda uma mensagem pra um cara que você gosta, que joga Dota, e o cara não te responde, você tá acostumado a isso. E eu acho que isso é muito ruim pro Dota. Pensando um ponto de vista do marketing... isso é péssimo pro marketing pessoal do cara também. Então, é absurdo. Agora eu quero falar... Isso aqui também faz parte do marketing, que é administração de redes sociais e organização das mesas. Os jogadores estão se cagando pras redes sociais. É absurdo, velho. É absurdo. Então, tipo assim... Eles não produzem conteúdo pras redes sociais, eles não se importam com as redes sociais e eles não ligam em padronizar as redes sociais dele. Então, tem jogador que, tipo, a Twitch tá no nick, o Instagram tá no outro... O nick no jogo tá no outro e o Facebook tá em outro. Então, tipo, você nunca consegue realmente achar o cara. Do ponto de vista do marketing, isso é muito ruim. Como que a Razer chega pra esse cara aqui? Como que a Razer chega pra esse maluco aqui e oferece um patrocínio pra ele? Não tem como. O cara pode ser foda, o cara pode ter tal coisa, mas como que a Razer chega e pega um cara que não usa nem capa do time que ele joga no Facebook? Isso é queimação pros jogadores demais. Então, tipo assim, os jogadores perdem a oportunidade de contrato, de salários, porque eles não conseguem ter uma rede social. Isso é absurdamente ruim. E eu já escutei de gente que por trás de patrocínio, por trás de empresa, falando: cara, eu não consigo entrar no jogo porque não tem ninguém pra me representar. E marcas boas, tipo assim... Então é foda. Isso aqui é um tema muito importante que eu vou falar e muito polêmico. Os salários dos jogadores estão muito altos pelos desempenhos que eles têm. Como assim? Período SG em Kiev. SG recebia, sei lá, 900 mil reais de salário na época, que era o salário mínimo. Conseguiu uma classificação nervosa, ganhou uma grana, os jogadores, todo mundo ficou feliz, foi, porra, pica. Hoje a gente tem jogadores ganhando 4, 5, 6, 7 vezes mais isso, tendo resultados medíocres. A minha opinião sobre isso aqui é o seguinte. O nível do Dota
sul-americano é muito ruim, é muito baixo. Então os jogadores se acostumaram a ter pouco trabalho e ter recompensa por isso. Vamos lembrar acho que o período mais marcante que a gente tem pra falar disso foi o período da Chaos, que era com o Ihai e o Misery. Os caras nem viviam aqui no Brasil, eles saíam da Europa, vinham pro Brasil, jogavam as qualificatórias, ganhavam, voltavam pra Europa, jogava o campeonato, pegava, tipo, os últimos lugares, repetia o ciclo infinitamente. E ninguém conseguia bater os caras, porque o nível de Dota é tão baixo na região que não conseguia. Então, eventualmente, como o nível de Dota dos jogadores melhoraram, o salário melhorou também. Só que o salário começou a ser muito mais alto pelo desempenho. Então a gente começou a ter jogador recebendo muito mais e produzindo muito pouco do que na época do que nos seus auges, respectivamente. Então, na minha opinião, o Dota tá na pior fase atualmente. O Dota BR tá na pior fase de todas. Não tem uma fase pior do que essa que a gente tá passando agora. Tá todo mundo jogando mal pra caralho, todo mundo perdendo pra Zezinho da cachaça, o tiozinho da esquina, o tião do churros, o carrinho de churros. Então, os jogadores estão com a vida muito boa, recebendo um salário muito alto e não entregando nada de volta. Então, tipo assim, não estão dedicando como eles dedicavam antigamente. Não estão se esforçando como eles se esforçavam antigamente, porque a vida ficou muito fácil. Porque o nível de Dota aqui é muito baixo. Então, isso aqui, eu acho que é um maior, assim, é um dos maiores vilões dos jogadores atualmente, do desempenho deles, é isso aqui. O salário tá muito alto pelo desempenho que eles estão tendo. E as organizações não parecem querer cortar essa asa aqui, porque não tem mais ninguém pra representar eles. E, tipo assim, é uma saia justa isso aqui é muito difícil. Mas eu acho que os jogadores estão se esforçando muito menos do que antigamente, e isso tá, tipo assim, fudendo o cenário. Tá fudendo, porque os caras estão jogando mal, estão, tipo, o nível tá muito baixo, estão perdendo pra qualquer um, estão perdendo qualificatória, estão desbandando o time e, tipo, isso aí é foda. O Dota BR não tem um rosto como o Fallen. Eu já disse, se você me segue há muito tempo, você já me ouviu falar isso aqui, que o meu objetivo era me tornar o Fallen do Dota. E eu sempre tentei agir de forma com que isso se tornasse real, ou seja, produzindo conteúdo, fazendo stream, jogando campeonato. Só que o que esse cara fez foi muito foda, velho. Esse cara aqui é muito foda, não é fácil ser igual a esse cara. E então, tipo, o Dota não tem um rosto como o Fallen. O Dota não tem um cara que, por exemplo, o cara de CS lá que, sei lá, vamos dar um exemplo, o Fallen tem 2 milhões de seguidores. Se fala de Dota com ele lembra de tal cara, ó, aquele cara é foda, é de tal time, vão lá, vai ter campeonato. Tipo, nenhum dos jogadores tem essa moral, tem esse rosto, saca? Tem essa personalidade, não. O cara do LoL, o Kami do LoL, pensa em Dota, não. Dota é com HFN, Dota é com tal... Não existe esse cara. Isso é muito ruim, porque a gente acaba não trazendo novos jogadores. A gente acaba não tendo autoridade com jogadores fodas de outros jogos. O que é muito ruim pra gente. Esse rosto eu acho que tá se tornando o Liposa. Eu acho que o Liposa está se tornando esse rosto aqui pelo fato que o Liposa tá jogando na NiP, se destacou pra caralho, tá com 9k de MMR e o cara, pô, é insano. Então, eu acho que ele tá se tornando esse cara, mas a gente vai falar um pouco mais disso em breve, sobre rede social. Novos talentos não surgem pela dificuldade de viver e por problemas de infraestrutura. Ah, Raio, no Dota existe panela? Não existe panela no Dota. Panela não existe. O que existe é quem é bom e quem é ruim, ponto, acabou. Acabou a discussão aí. Se você não faz parte de um time top, você não é bom. Se eu não tô jogando na PEN hoje é porque eu não sou bom o suficiente, ponto final. Não existe panela. Se você acha isso, se você acredita nisso, isso não existe, mano. Não tem panela no Dota. O que tem é jogador bom e jogador ruim. E os novos talentos não surgem pela dificuldade em ficar bom, em viver disso.
eu posso citar inúmeros jogadores que ao longo dos meus 4 anos tiveram que desistir do Dota por falta de problema financeiro e por não conseguir, tipo assim, se destacar o suficiente pra ganhar uns, sei lá, meio salário pra conseguir pagar a internet e conseguir viver disso. Então eu conheço jogadores que vivem parando e voltando de jogar, jogadores que pararam definitivamente, foram ralar de Uber, foram fazer outra coisa da vida porque não tem condição isso aqui. Isso aqui é difícil pra caralho. Atualmente no Dota, quem ganha a fatia do bolo é quem tá lá em cima. É por isso que as ligas regionais estão vindo aí em outubro pra resolver isso. Só quem tem a maior fatia do bolo que tá ganhando dinheiro com a parada. Então fica muito difícil de aparecer novos talentos, porque às vezes o cara joga muito bem, tá tipo pegando aí 6k, 500, 7k, só que aí tipo, pressão em casa. Cadê o dinheiro? Você não tá trabalhando por quê? Tô pagando sua conta. Aí o cara tem problema com infraestrutura, o computador dele dá pau, o teclado dele é uma merda, o headset dele é uma merda. Aí quando esse cara consegue se destacar, joga bem... Aí ele tem que bater de frente com os caras que estão aí há muito mais tempo, que já tem PC muito mais foda, que tem internet muito mais foda, que entende de Dota muito mais do que eles e consegue jogar numa qualidade aceitável. E aí ele tem que bater de frente com esse cara e é isso. Então, tipo, é muito difícil de aparecer novos jogadores. E é por isso que demora pra aparecer novos jogadores. É um problema muito grande de infraestrutura que o Brasil tem. O Brasil tem problema com a internet... O Brasil tem problema em produzir dinheiro, fazer dinheiro, assim, viver de jogo aqui não é fácil, é difícil pra caralho. E o jogo, como posso ter listado isso aqui, não ajuda também. Agora a gente vai falar sobre as orgs e sobre a profissionalização. A profissionalização do Dota aconteceu com a Kiev, a SG Kiev. Isso aqui começou o processo de profissionalizar o Dota. Antes disso, o cenário era várzea. As pessoas iam, saíam do time sem contrato, organizações prometiam salários e não pagavam, organizações roubavam os jogadores, acredite se você quiser. Tem gente que tem organização que tá devendo 4, 3, 5, 6, 7 mil reais para jogador até hoje de campeonato que não pagou. Tem cara que organizou campeonato que não pagou até hoje jogador e organização. Então, o período negro de Dota foi 2014 2015, na minha opinião, que o cenário era verdadeiro de uma várzea e o problema de ego nessa época era muito maior do que hoje. E assim, nessa época, o Dark Times aí, os jogadores começaram a tomar traumas de organizações. Porque basicamente você entrava numa organização pra tomar uma facada. Pro dono te passar a perna, pro dono te prometer 1 milhão de coisas e não cumprir, pro dono pegar fatia de premiação que já era muito pouco na época. Nessa época tinha pouquíssimos campeonatos comparados ao período de 2018, 2019. Então, nessa época, teve um problema muito sério que os jogadores começaram a ter medo das organizações. A galera passou a criar só mix, não entrava em org. E as orgs também não queriam mexer com os jogadores, porque eu não tô passando pano para jogadores. Os jogadores eram nojentos nessa época, eram crianças pra caralho, imaturos, jovens. Então, as orgs não queriam os jogadores não queriam as orgs. E nessa época a falta de contrato era um negócio muito sério. Eu não conheço um time que teve um contrato assinado antes de Kiev. Eu acho que teve um time que teve contrato antes de Kiev, sinceramente. E pra quem não lembra, antes de virar SG, era PEN em 2017. Era em 2016, no final de 2016. Só que os caras saíram da PEN, montou a Kingão mais 4 e aí foi pra SG. Então, o bicho pegava, não tinha contrato antes, não tinha acordo. Então cada um fazia o que queria, os jogadores faziam o que eles queriam, eles não honravam compromissos e acordos, não honravam contratos. Tipo, era uma várzea. O Dota antigamente era uma putaria e isso fudeu muito hoje em dia, como o cenário é. Por quê? Porque as orgs que trabalhavam e trabalharam com o Dota nessa época não querem entrar no Dota hoje em dia porque elas tiveram experiências péssimas. E o jogo perde muito com isso, porque na época a gente teve orgs como INTZ, CNB, PEN, que mais? KD. Sei lá, teve org pra caramba nessa época. Então, isso atrapalhou o futuro de hoje. E isso é complicado, cara. As orgs foram vistas e atuaram como vilões por muito tempo.
E os jogadores ficaram muito tempo se sentindo ameaçados e com problemas pra se sustentar. Então, assim, cara, esse período reflete até hoje. E até hoje a gente tem organização, as que estão emergindo, que fazem coisas parecidas. É muito difícil montar um time e viver de Dota aqui no Brasil. É muito difícil. São muitas vertentes e é muito complicado de fazer a coisa acontecer de uma forma séria. Muito difícil mesmo. E você tem que arrumar 5 jogadores com a mesma mentalidade, jogar com 5, arrumar uma org, todo mundo na mesma página, melhora, perde, vai, ganha de um cara. Porra, difícil pra caralho. E esse período reflete até hoje, na minha opinião. O que rolou nessa época tem impacto no cenário hoje e serviu pro Dota demorar tanto a profissionalizar, pros jogadores demorarem tanto a viver disso. Pô, em 2014, 2015 já tinha nego no LoL ganhando aí 5k de salário, 6, 7k. Quantos jogadores do Dota não pensaram em ir pro LoL nessa época pra tentar viver de LoL? Muita gente quis abandonar o Dota. Eu vou tentar ao máximo não dar nome aos bois aqui, mas muitos players que vocês veem nesse time de hoje tentaram ir jogar LoL, mano. Tentaram jogar LoL pra ver se conseguia viver da parada, porque não tinha de onde tirar dinheiro. Isso aqui foi uma época tensa, mano. Eu comecei a aparecer no cenário a partir daqui. No meu primeiro time eu recebi R$0 e no segundo eu recebi R$200 de salário. Então, era foda. Vamos falar da comunidade da torcida agora. A comunidade não se ajuda, ela se sabota. Como assim? Se você abre grupos de Dota e alguém tem uma dúvida de determinado herói, de determinada coisa, e posta lá, a galera vai lá descascar o cara, mano, e zoar ele de noob, de lixo, sei lá, do inferno, mano. A galera vai lá pra isso. E acaba que sabota quem quer aprender e não ajuda quem precisa ser ajudado. A comunidade é muito tóxica. Ah, Raio, mas no LoL tem isso, no CS tem isso. Mano, não estamos falando desses jogos. Estamos falando do Dota, mano. Por que o Dota tem problema de crescimento aqui no Brasil? A comunidade está saturada da mesmice dos jogadores e resultados. A comunidade cansou de ver a mesma colocação nos times. Vai, chega, ganha qualificatória, vai pro campeonato, toma tarracada, não ganha um jogo, volta pro Brasil com a mão na frente, volta atrás, joga outra qualificatória, ganha qualificatória, vai pro campeonato, perde o campeonato, volta, ganha outra qualificatória, perde, volta. Perde a qualificatória, perde outra qualificatória, desbanda, troca os jogadores, vai os mesmos caras que eram ruins, que um chamava de ruim, que chamava de lixo. O mesmo cara que tava em outro time volta a jogar com outro. Então, a comunidade, eu sinto que a comunidade tá cansada da repetição dos jogadores e dos resultados. Simplesmente, qual o ânimo que você vai ter de torcer por um time que você nunca sabe qual a line dele numa semana, na outra já tá outra line, e que tem o mesmo resultado. Então, a comunidade, nós perdemos muita comunidade nos últimos, estamos em 2020, nos últimos 2 anos. Perdemos muitos torcedores pela mesmice. A galera cansou de ver a mesma coisa, os mesmos caras com os mesmos resultados. Então, isso afastou muita gente da torcida. Muita gente mesmo. E isso é resultado dos jogadores. Isso é responsabilidade dos jogadores, do ego deles, do amadorismo. É a falta de comunicação com a fanbase. Talvez o time não tá no período bom, mas o cara vai lá, faz um post, fala, galera, obrigado por torcer e ajudar, tá foda, mas a gente vai dar a volta por cima. Ou o cara faz uma live. Isso não tem. Isso é muito ruim. Outra coisa, a comunidade não consegue novos jogadores por conta disso aqui, do jogo. A comunidade não consegue puxar novos jogadores pro Dota, porque o jogo tá com problema com isso. E os novos jogadores são desincentivados. Você pode abrir um grupo de Dota agora no Facebook e procurar lá. Tô vindo do LoL, comecei Dota. Você vai ver um monte de gente falando, não jogue Dota, sai do jogo, para de jogar, vai fazer outra coisa na sua vida, some, você é um lixo, esse jogo não é pra tu, você vai demorar a aprender. Assim, o cara já entra tomando uma facada já. O cara mal entrou no jogo, já entra tomando uma facada. E é um jogo com uma curva de aprendizagem muito alta.
Então é difícil o cara aprender. Aí o cara vai na comunidade pra aprender e só toma tapa na cara, velho. Toma tapa não, toma soco mesmo, toma porrada. E assim, isso desincentiva os caras demais. Isso afasta muito novos jogadores. E os próprios jogadores não conseguem puxar novas pessoas pra jogar porque eles acreditam muito nisso. Que tipo assim, aprender Dota é uma perda de tempo, o jogo você vai passar raiva, que nem eu falei, o Dota virou sinônimo de raiva. E a galera não chama amigo, os jogadores não chamam os amigos deles pra jogarem. Isso fode muito o crescimento do jogo, porque se não tem jogador novo, não existe. A chance de surgir novos talentos é muito pouca. Não tem jogador novo, o público não cresce, não tem jogador novo, os pro players não conseguem ter novo público, não tem público pra assistir, então tipo assim, puta que pariu, é uma merda isso. E a torcida nunca se renova porque não tem novo jogador, que nem eu falei. E os jogadores casualzão mesmo. O cara que jogava Dota 1, que veio pro Dota 2 e joga, sei lá, 2 vezes na semana pra se divertir, não fazem ideia do competitivo. Tem cara aí que não sabe quem são os jogadores da PEN, não sabe o que rolou em Kiev, não sabe de nada. Porque a comunidade não consegue chegar nesses caras e o jogo também não faz com que esses caras conheçam os pro players, porque não há incentivo do Dota regionalmente, ou seja, aqui no Brasil. Então, tipo, o cara que é casualzão, que joga Dota 2, 3 vezes por semana, tipo assim, ele nem sabe que tem competitivo. Às vezes por desinteresse, às vezes o cara não quer saber mesmo, mas tipo assim, fica mais difícil ainda de ter gente nova. É muito complicado. Então, tipo assim, a comunidade se sabota, não se ajuda. E é muito difícil chamar novos jogadores porque o jogo é difícil e a galera desincentiva. Então, tipo assim, a gente tá nadando pra frente, só que tipo, nós estamos indo pra trás. Tipo, nós estamos nadando pra frente e nem a correnteza tá levando. É a gente que tá nadando tão errado que nós estamos indo pra trás. Então, isso aqui é foda. E agora a gente vai falar da narração. Narração. Os dois maiores canais de narração são brigados entre eles: Misclick e BTS. Isso não é novidade pra ninguém. Só que eu vou falar como que isso aqui fode o cenário, na minha opinião. Ah, Raio, mas tem um ponto de vista empresarial. Tem que ter disputa aí. Pô, realmente tem que ter disputa, mano. É bom, porra. Os caras estão produzindo tal conteúdo, vamos fazer melhor. Os caras estão fazendo melhor, vamos fazer melhor que os caras. Os caras estão fazendo tal coisa, vamos inventar uma parada. Isso é perfeito, isso é ótimo, tem que ter mesmo. Só que esses canais são brigados. O cenário já é pequeno. Ninguém, tipo assim, o cenário já tem problema com visualização. E os caras que são responsáveis por transmitir os jogos estão brigados entre eles. Então, tipo assim, tá todo mundo tacando merda no ventilador ao mesmo tempo e a merda tá voltando neles e no cenário de Dota. E eu vou falar o que, na minha opinião, de uma parada que rolou que abalou o cenário de narração, que foi a saída do Aedrons e do Sangue da BTS. A saída do Aedrons e do Sangue da BTS foi muito forte pro cenário de narração. E a gente tava acostumado a narração aí. Aedrons, Sangue, PDS. Eram os narradores principais aí desde a saída do Skit do Dota. Esses caras detinham muito público pra eles. Então, tipo assim, a galera assistia as streams por eles, mano. Com o desmantelamento da BTS e a divisão, começou a guerrinha de um lado pro outro. Essa guerra que eu não vou explicar ela, que não cabe a mim. E o público ficou no meio. O público ficou, pô, ou eu vou pro Misclick ou eu vou pra BTS. Pô, mas na BTS tem tal cara e na Misclick tem tal cara. Mas esse cara que tá no Misclick, eu só gostava desse cara porque lá na BTS tinha aquele cara. Mas esse cara da BTS só dá certo com tal cara da Misclick. E aí começou a guerra. E aí os dois estúdios começaram a guerrear entre eles, pegando exclusividade de campeonato e alfinetado em Twitter. E eu acho que isso começou a foder muito o público. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu acredito nisso. Isso é a transmissão do The International
nos anos 2017, 2018, 2019, pelo canal oficial de transmissão. Então, a Valve dá dinheiro para esse canal de transmissão PT, e esse canal de transmissão PT é responsável por fazer a transmissão e pagar quem tá participando. Então, tipo assim, em 2017, a gente teve uma média aí de 7, 8k nos dias. Nos últimos 2 dias de TI, a gente teve 10 e 12k aí de pico em 2017. Em 2018, a gente teve uma média maior, uma média de 8k, 10k nos dias. E no último dia a gente pegou 17k na transmissão. Eu estava nesse cast do TI, eu estava nele. Então, a gente teve um aumento de 2017 para 2018, considerável. No último dia de TI de 2017 pegou 12k, no último do 2018 pegou 17. Ficou uma média muito mais alta, na minha opinião. Em 2018, eu só vou contar os períodos de main event, tá? Do dia 20 ao dia 20, do dia 20 ao dia 26 aqui, ó. São 6 dias de TI. Se a gente pegar o período aqui de 2019, olha como a média caiu depois da saída da BTS, depois da saída do sangue do Aeros da BTS. A gente tá pegando uma média de 5, 6k, 7. No último dia pegou 9. No ano passado, no último dia pegou 17. No anterior pegou 12. A transmissão oficial, ou seja, você abria a Twitch de Dota, tava lá Dota 2TI PT, transmissão oficial pegou esses números. Se a gente comparar com o mesmo período da Misclick, na mesma data, ó, se a gente pega aqui a Misclick na mesma data, aqui ó, em agosto, no dia de TI aqui ó, do dia 20 ao dia 25, ela tá quase que parada com a transmissão oficial. Então, tipo, a Misclick tá com uma média de 3k em todos os dias, uma média de 3k, nos outros dias aqui ela pegou menos, né, a Dota 2 PT também pegou menos, pegou 4, 3, a Misclick pegou menos, porque a Misclick tava recém-criada nessa época, quase. Então, tipo assim, o público ficou dividido nas duas transmissões, e o que era pra ser um espetáculo virou uma divisão. Tipo assim, não teve uma mistura de talentos. E por que isso é muito ruim, cara? Eu acredito que quando a gente vai fazer uma Copa do Mundo, sei lá, eu tô falando aqui a minha opinião. Quando a gente vai fazer uma Copa do Mundo, a gente não pode pegar todos os comentaristas da Globo e falar, mano, beleza, a Globo pegou o direito de transmissão da Copa do Mundo. Vamos pegar todo mundo da Globo e enfiar lá. A gente pega o cara mais pica da Record, o cara mais pica da... Exemplo hipotético, que deveria ter acontecido no Dota. A gente pega e vai juntando e forma o Dream Team da narração e faz uma parada foda. Só que essa briga aí, o que rolou? A BTS pegou e juntou todo mundo da BTS, tipo assim, foda-se Misclick, foda-se a Edron, foda-se Sangue V, e dividiu o público. Isso foi muito ruim na época. E é muito ruim isso até hoje. E a galera começou a ficar na corda bamba. E pelo fato que o Aedrons e o Sangue saíram, novos talentos surgiram. O que é muito bom. Surgiu um monte de caster novo. Do caralho. Os caras que não tinham oportunidade estavam só esperando aparecer. Só que esses caras ainda não estão no nível desses dois aqui, mano. Não estavam no nível desses dois. E o que aconteceu com isso? A transmissão caiu pra caralho dos dois canais de narração, que são responsáveis por transmitir o Dota e chamar novas pessoas. É a cara da Twitch quando tá rolando o campeonato. E esses canais saírem, e esse canal ter essa divisão, essas pessoas novas entrarem, a qualidade da transmissão caiu horrores. O Aedrons falou disso no Twitter. O Aedrons falou que não tava narrando bem, que a qualidade caiu. Começou uma discussão lá sobre isso. Realmente, a qualidade caiu muito. E as pessoas começaram a ver stream gringa, em vez de ver os dois canais de transmissão. Inclusive eu. Eu passei a ver stream gringa, porque a qualidade caiu tanto que eu falei, cara, não dá pra ver isso. Não dá pra ver isso. Não dá pra ver. Um comentarista não sabe o que tá falando, não sabe de Dota. Narrador num ritmo errado. Tipo assim, gente nova surgindo, coisa amadora rolando na transmissão. Então, tipo, isso aí começou a dar porrada sem parar, mano, no crescimento do Dota. As streams dos dois canais hoje, Misclick e BTS, estão pegando muita pouca gente. Olha só, a gente entra no Misclick aqui, ó. Tipo, uma média de 1000 nego por live. 1000 nego, 2k ali quando tá bom, 800, 900, tipo... Mas
sempre números muito abaixo do que seria se o canal tivesse coletivo ainda. É bom ter competitividade? É ótimo. Mas assim, eu não tô com as charts aqui da BTS, mas tipo, os números da Miss Click e da BTS ficam brigando entre eles. Um dia um tá com 200, 300 a mais, outro dia outro tá a menos. Outro dia, por um milagre de Deus, um cara tá com um K a mais, outro com um K a menos, outro tá com front page, outro não tá. Então, a qualidade caiu muito nessa guerra dos dois canais. E pelo fato da qualidade ter caído, atrapalha muito em chamar gente nova e manter os que estão. Porque a galera começou a abandonar as transmissões em PT que já não estavam num período bom por conta desse parado dos jogadores e dos resultados. E começaram a abandonar. Tem cara hoje que assistia, aluno meu, gente que participa do meu coach, que o cara falou comigo, pô, mano, só vi stream dos caras, agora eu só tô vendo stream gringa, porque não tem condição, o nível tá muito baixo. E eu acho que isso é um forte ponto pra não chamar pessoas novas pro Dota e manter os que estão. Porque os que estão saindo porque a qualidade tá muito baixa. Então, eu acho que isso aqui, cara, foi uma parada forte que rolou no cenário aí em 2019. Essa divisão aí foi uma coisa muito forte que aconteceu e que abalou o cenário em termos de visibilidade. Tipo, as transmissões estão notoriamente menores. Os números desses canais estão muito menores do que quando eles começaram. Porque a galera começou a perceber isso, que tipo assim, tá osso assistir. Junto a esses 1 trilhão de problemas que eu acabei de listar, tipo, fica foda o cara ver Dota. Então eu acho que esses são os motivos, os maiores motivos. Eu esqueci coisa, eu poderia falar muito mais, mas esses são os maiores motivos do Dota tá com a curva de crescimento tão baixa aqui no Brasil. Os reais motivos são esses, na minha opinião. Tem mais vertentes? Tem mais coisas? Tem. Mas assim, é triste, cara. A gente pega, vamos colocar o maior player BR de Dota até hoje. Atualmente, na verdade. A gente entra aqui. Quem que é esse cara? É o Lelis. Ah, porra, que isso? Pareceu o Nego Maromba aqui. A gente coloca Lelis, nem aparece. Liposa. Nem Liposa aparece. Eu não consigo achar o Liposa no YouTube, mano. É o Lelis Gamer? Aí, ó, Lelis Gamer. O melhor play de Dota atualmente, na minha opinião, que é o que mais tem MMR, se a gente for jogar assim, tem um canal de 700 inscritos no YouTube. Em cada vídeo com 70 views, 100 views. Então, tipo assim, o próprio público não valoriza os caras que são fodas no jogo, tá ligado? Tirando o Lelis, eu não acho que mais ninguém tem canal fazendo gameplay, qualquer outra coisa no YouTube. Tem eu, mas não tem mais ninguém, não existe. E, tipo assim, isso aqui é um absurdo, velho. Isso mostra o quanto que o cara é desvalorizado como jogador aqui no país. E o quão, tipo, o público tá, sei lá, tá se ferrando pro cara. E o quão a parada que, tipo, eu tinha dito sobre organização e rede social mexe com a fanbase. Tá ligado? Tipo, não existe um jogador padronizado com as redes sociais no país. Todos os jogadores, tipo assim, então, tipo, da mesma forma, tá ligado? E isso é foda, mano. Os jogadores não conseguem crescer as redes sociais deles. É complicado, mano. É complicadíssimo. Eu acho que é isso, mano. Esse vídeo ficou no tempo que eu queria que ele ficasse, 40 minutos. Depois, veja com seus próprios olhos esse negócio da curva de crescimento. Olha aí, mano. Abre o Instagram de um pro player que você segue. Vê se ele tem canal no YouTube. Vê a padronização. Vê se você consegue achar ele pelo mesmo nick em todas as redes sociais. Vê se ele usa foto de capa. Vê como ele se comporta na rede social. Que esse tipo de coisa atrapalha. E... nossa, é foda, mano. O Dota tá num período muito ruim. Os jogadores estão num período muito ruim. E é isto. Esse é os meus motivos do porquê que eu acho que o Dota tem a curva de crescimento muito menor e tá com dificuldade em crescer nesse país. Coloca nos comentários aí o que você acha desse vídeo. Não tem problema você discordar de mim.
eu posso ter falado coisas que você não concorda. E eu gostaria que você divagasse sobre elas nos comentários. A gente tem uma discussão. E é isso aí. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. Ativa o sininho aqui no canal. Dá like. Vê os últimos vídeos. Vê se aprende a jogar Dota. E é isso aí. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Um beijo, um queijo, um beijo no queixo. Aquele abraço.